Gostaria de contar uma história de um homem que se chama Nabil. Ele foi um comerciante bem famoso na cidade dele. Essa história aconteceu faz tempo, no tempo assim, anos 30, 1930, coisa assim. Esse Nabil é um comerciante bem famoso na cidade dele, no Golfo Árabe. E antigamente não tinha, eu acho antes dos anos 30 também, não tinha como hoje carros, tudo, eles andavam do camelo. Então, esse homem comerciante vendia os produtos dele, levaria no camelo para outra cidade, e claro, no deserto. E quando ele estava voltando da cidade onde ele vendeu tudo que eu tinha, de mercadoria dele, é claro que vendia tudo que plantava, o tipo assim, na volta, no caminho, estava sozinho, bandido que ele apareceu sempre, fica escondido para assim catar pessoas, sabendo que na volta as pessoas ficam com dinheiro, com coisas para roubar. Ele já estava assim olhando essa pessoa, comerciante, quando ele estava voltando do viagem dele. Pegou a espada dele, que colocou no pescoço do homem, que chama aquele comerciante. O bandido pegou tudo que ele tinha de dinheiro quando ele voltou, assim, tem, assim, coisa a roubar, claro, né? Então, pegou o dinheiro dele, e era uma quantia naquela época, e foi para casa. Antes de matar o homem, apareceu duas pombas, casal de pomba, e o comerciante olhou para as pombas e falou: Vocês estão testemunhas que ia acontecer agora comigo. Claro que o bandido riu disso, falou: Tá achando que essas duas pombas são testemunhas? Tá louco? E ri dele. Até elas não falam para ficar testemunha. O comerciante falou: Deus sabe, e vocês estão testemunhas para as duas pombas. O bandido matou o comerciante e pegou o dinheiro dele, roubou tudo, voltou para casa. Quando voltou para casa com muito dinheiro, a esposa dele falou: De onde você pegou? Ele contou para ela o que aconteceu. A mulher falou: Então agora ficamos ricos, ninguém vai saber o que aconteceu, lá não tinha ninguém, e agora vamos aproveitar de viver bem. Esse bandido começou a construir uma casa nova, assim, fazia os bens para as pessoas para dar uma ideia boa sobre nele. As pessoas falavam que é homem generoso, que homem do bem, assim. E passou anos depois, muitos anos. Claro que as pessoas, primos daquele comerciante, foram atrás dele, onde ele está, onde ele foi, descobriram que ele morreu. Ninguém sabia quem comentou o crime. Passou muitos anos depois. E aquele bandido vivendo bem com o dinheiro do comerciante, até faz bem lá na cidade dele, todas as pessoas agradecem, falam bem dele. Até, acho, depois de muitos anos, fazia aquele assim convite para a casa dele para as pessoas comer lá, e ele sente assim bem agradecido das pessoas. Então um dia estava convidado numa assim casa de outras pessoas, tinha um monte de gente lá. E quando eles foram para comer lá na mesa grande, ele sentou na mesa, e na hora que ele sentou, olhou assim na mesa, tinha prato que tem duas pombas, claro, cozidas, né?
Mas na hora que ele olhou para as duas pombas cozidas, ele imaginou e lembrou das duas pombas que estavam aquele dia quando ele matou o homem comerciante no pleno deserto. Lembrou das duas pombas. Ficou assim olhando, um olhar bem longo para as duas pombas cozidas no prato. As pessoas olhando para ele. Ele está olhando assim, sorrindo, um sorriso. As pessoas falaram, será que ele ficou louco? O que aconteceu para ele? Demorou olhando assim para o prato e as pessoas ficaram assustadas. O que aconteceu? A esposa dele estava com as mulheres no outro lado. E os homens perguntaram a ele, o que aconteceu com você? Por que você parou, ficou olhando para o prato onde tem pombas? Ele falou, ele sorriu assim e não senti que as pessoas estão falando com ele. Ele falou sem querer, assim, como uma pessoa sem consciência. Ele falou, será que essas duas pombas são as mesmas que estavam aquele dia, quando eu matei aquele homem, chamou o nome dele, falou toda a história que aconteceu anos antes, e como apareceu